que é justamente essa história dos brasileiros que estavam sofrendo, né, com falta de água, falta de energia elétrica, de combustível, o medo diário de uma bomba cair na casa deles, lá na faixa de Gaza. E aí, imaginando que estariam se sentindo seguros aqui no Brasil, não. Estão recebendo ameaças aí, principalmente via redes sociais. A gente vai contextualizar para vocês. Brasileiros resgatados de Gaza sofrem ameaças no Brasil e pedem proteção ao governo. Vou colocar para vocês na tela um tweet do portal UOL aí, ilustrando essa notícia. Até porque quem reportou foi o Jamil Chad. Ele traz com muitos detalhes numa coluna lá no portal UOL, o jornalista Jamil Chad, e eu trago alguns pontos para vocês. A começar pelas declarações, né? Uma declaração concedida ao portal UOL pelo Hassan Rabi, que é aquele brasileiro que acabou virando uma espécie de porta-voz dos outros brasileiros e parentes desses brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ele tinha acesso à internet, né? Enfim, meio que ainda com acesso reduzido à internet, ele conseguia gravar espécies de boletins sobre a situação lá na faixa de Gaza e acabou ficando conhecido aqui no Brasil por conta disso, né? Inclusive é ele quem fala ali ao lado do presidente Lula na noite de domingo, madrugada de domingo para segunda-feira. A gente mostrou isso no Trending Topics de segunda-feira, né? Ele falando em nome dos outros brasileiros que tinham acabado de chegar lá no Brasil, muito emocionado, pedindo para que o Lula ajudasse a trazer mais refugiados lá da guerra, parentes deles, que às vezes não são nem brasileiros, mas são parentes palestinos deles e que também teriam interesse em vir ao Brasil. Aí ele disse o seguinte, a coluna do Jamil Chad: saímos da guerra para nos sentir seguros em nosso país e agora aqui não conseguimos ter segurança. Da violência física da guerra para outras violências. E é isso que vocês veem aí na tela, nessa notícia, reportada, salvo engano, em primeira mão pelo portal UOL. O Hassan e sua família optaram, nessa semana, por fazer um pedido direto ao governo federal, um pedido oficial de proteção, pedido esse ao Estado brasileiro. E aí, nas redes sociais, ele está sendo vítima de ameaças, de ataques virtuais, de campanhas de ódio, porque não é uma coisa pontual. Você facilmente mexendo nas redes sociais, no X, o antigo Twitter, você encontra ataques direcionados a ele, e especificamente a ele, mas de forma geral isso acaba se generalizando também. Para ele só já é um absurdo, né, se parar para pensar, mas esses ataques também acabam se generalizando ali para os outros brasileiros resgatados pelo governo brasileiro lá na faixa de Gaza. O Jamil Chad ouviu também o governo, que afirmou para a coluna dele que está ciente desses ataques sofridos e do pedido de proteção feito por ele e pela família, e a percepção do executivo, do governo federal, é de que são condenáveis todas as manifestações de ódio, sejam elas antissemitas ou islamofóbicas, que parece ser o caso dessas contra o Hassan, né, a islamofobia. Mas o governo faz questão de, nesse assunto, não se posicionar só de um lado ou de outro, também condena ataques à comunidade israelense aqui no Brasil, comunidade judia. E acho que é isso acima de tudo, né? Você tem que incentivar para que parem campanhas de ódio, seja de um lado ou seja do outro, né? A gente está falando de uma guerra, a gente quer a paz, não quer a derrota de um lado, do outro, a vitória de um lado, do outro. É uma questão de buscar a paz, e isso vale para essas consequências de hate, de ódio que acontecem nessas situações. E, em específico, no caso do Hassan, internautas alegam que o hate se justificaria, e aí eu já corrijo porque não tem justificativa para um ataque de ódio assim, né? Mas que esse hate se justificaria porque circularam nas redes sociais nos últimos dias postagens antigas do Hassan, especificamente de 2015, nas quais ele teria sugerido queimar ônibus em Israel. Ele, palestino, esse conflito entre Palestina e Israel é um conflito de décadas e décadas, né? E aí, dias depois dessas imagens viralizarem nas redes sociais, o Jornal Nacional apurou o caso, isso virou matéria no Jornal Nacional, e aí, em entrevista ao Jornal Nacional, ele disse que não se lembrava dessas postagens e que poderia ter postado elas com raiva, meio que não levando a sério o conteúdo ali que o pessoal viralizou das postagens antigas dele, né? Abre aspas, então, para o Hassan nesse contato ao Jornal Nacional. Não sou a favor de violência nenhuma, sou a favor da conversa, sempre. Pode ser que eu tenha postado com raiva, mas em 2015 não me lembro de nada. Então é aquela história, né? Ele pode até ter errado numa postagem radical lá em 2015, mas isso não justifica que agora, 8 anos depois, um novo ataque de ódio, agora contra ele, ganhe força aqui no país, né?
me parece muito claro isso. A gente não pode incentivar uma campanha de ódio. Pelo contrário, a gente está falando de brasileiros que acabaram de ser resgatados, estavam sofrendo numa guerra, que estão incentivando o governo federal a fazer o resgate de outros brasileiros nessa mesma situação, ou parentes desses brasileiros que seguem lá na Palestina, seja na Cisjordânia, seja na própria faixa de Gaza. A gente não precisa escolher um lado, né, nessa história, é simplesmente lutar pela paz, pelo fim aí desses crimes de ódio. Triste, triste, triste.